Olá, seja bem-vindo a mais um Contraturno Digital. Você já me conhece, eu sou o professor Hilner, sou professor de matemática e eu estou aqui para apresentar mais um tema envolvendo a matemática. Acompanhe comigo aí. Estamos na aula de número 32, olha o título: Ampliação e redução de figuras poligonais. Acompanhe comigo o detalhamento. Identificar o fator multiplicativo das ampliações e ou reduções das figuras poligonais. Você já viu em outra aula o que são as figuras poligonais. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco as proporções, beleza? Eu já mostrei aqui em outra aula técnicas de ampliação ou de redução de figuras. Você com certeza já viu uma figura aí em grandes dimensões. Então a gente vai acompanhar agora mais uma técnica envolvendo aí a homotetia e ampliação ou redução de figuras. Como ampliar seu desenho? Vamos aprender agora uma forma muito fácil de ampliar desenhos feitos em folhas de papel para superfícies maiores. Observe esse desenho de arara que foi feito em um papel comum. Como ampliar o seu tamanho e passá-lo para uma parede ou um muro? Primeiro, sobre o desenho da arara, faremos uma malha quadriculada, com 5 linhas e 5 colunas. A medida das linhas e colunas é de 2 centímetros. As linhas devem ser identificadas com números 1 a 5 e as colunas com letras A, B, C, D e E. Agora, na parede, precisamos traçar as mesmas 5 linhas e 5 colunas. Porém, a medida entre elas deve ser múltiplo de 2 centímetros, que é o comprimento das linhas e colunas da malha no papel. Vamos aumentar nosso desenho 5 vezes o tamanho original. Então, vamos multiplicar a medida de cada quadrinho por 5. 5 vezes 2 é igual a 10. A medida das linhas e colunas na parede será de 10 centímetros. Assim como no papel, o quadriculado na parede terá suas linhas e colunas identificadas com números e letras. Agora, para ampliá-lo, vamos olhar o desenho que fica em cada quadrante do papel e traçá-lo no quadrante correspondente da parede, um de cada vez. Veja que com o sistema de quadrantes fica muito mais fácil reproduzir o desenho. Teremos uma área pequena para olhar de cada vez. Aos poucos, o desenho da arara toma forma na parede. Pronto! Viu como é fácil? Agora é só praticar! Muito bem, hoje em dia os artistas inclusive já têm aí o auxílio de tecnologias, inclusive de aplicativos do celular que ajudam a colocar suas figuras aí em grandes dimensões, em grandes painéis, como a gente está vendo aqui, né? Pela cidade de Manaus, nós temos aí várias dessas figuras, né? Que foram ampliadas e hoje em dia, inclusive, aplicativos de celular que ajudam a transpor a imagem de um papel, uma parede, por exemplo, tá bom? Vamos seguir em frente. Eu falei em homotetia, então vamos ver o que é homotetia. É a ampliação ou a redução de distâncias e áreas a partir de um ponto fixo. Na homotetia, as proporções são preservadas. Então acompanhe comigo na imagem. Nós temos um ponto fixo, né? A. Percebam que nós temos aí vários segmentos que saem aí do ponto fixo A. E desses segmentos aqui surgem aí as duas figuras, né? Nossos dois polígonos. O primeiro, que contém aí o ponto B, ele é menorzinho, né? Mas continua sendo aí um hexágono. Depois nós temos o outro ampliado, né? Com o mesmo ponto ali referente no ponto B', tá? Percebe que houve uma ampliação, mas de acordo com essas linhas que partiram do nosso ponto fixo A. Então, percebo que houve um aumento da figura, mas um aumento que preservou as suas medidas, né? A proporção das medidas, ok? Sabendo disso, então, a gente vai ver aqui um exemplo que cabe justamente nesse conceito. Olha só, ampliando-se o triângulo ABC, obtém-se um novo triângulo, A', B', C', em que cada lado é o dobro do seu correspondente em ABC, ou seja, as novas medidas do novo triângulo terão aí 2 vezes as medidas do primeiro triângulo, exatamente como a gente viu no nosso esquema anterior. Vamos ver então a nossa pergunta. Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a medida são. Então você está vendo aí que quando ocorre a ampliação ou então a redução, né, as áreas são mexidas, né, as medidas das áreas são ali alteradas,
Os perímetros também vão se alterar, né? Dependendo aí se você estiver ampliando ou reduzindo, tá? Assim como as medidas dos lados também modificam. Só um único elemento que não vai se modificar, que é justamente os ângulos. Então, se a nossa figura possui um ângulo de medida de 60 graus, por exemplo, na sua versão ampliada ou então na versão reduzida, este ângulo vai permanecer com 60 graus, né? Todas as outras, como você está vendo aí, as áreas, os perímetros, os lados, terão suas medidas modificadas. Só não os ângulos, esses aí vão permanecer o mesmo, tá bom? Não custa nada lembrar, né, que área e perímetro são duas coisas diferentes. Então eu estou colocando aqui como exemplo, né, o nosso retângulo. A área é a região interna, né, da nossa figura, no caso aí está em branco, e perímetro é a soma de todos os lados. Então a gente vai pegar ali as medidas que estão nos lados do nosso polígono e somá-las, tá bom? Então essa é a diferença crucial que a gente tem que relembrar aí entre área e perímetro, tá bom? Voltamos aí para o nosso conteúdo. Vamos ver então mais um exemplo envolvendo aí a nossa malha quadriculada que nós já vimos em outras aulas. Olha só, na figura abaixo, a área colorida representa o total da lavoura do Senhor Domingos em hectares. Então você está vendo aí a nossa malha quadriculada para nos auxiliar e a lavoura do Senhor Domingos. Vamos continuar lendo a questão. Esse agricultor, devido às perdas na lavoura, com as instabilidades climáticas e também as pragas, decidiu reduzir a área cultivada de sua lavoura para a próxima safra pela metade. Então, novamente, vamos mostrar aí a sua lavoura. A nova medida, então, vai ter que ser reduzida pela metade. Vamos ver, então, qual é o comando da questão. Diante do enunciado, deve-se, nós temos aí as 4 alternativas. A letra A, multiplicar a área inicial por 4. Letra B, dividir a área inicial por 4. Letra C, multiplicar a área inicial por 2. Ou letra D, dividir a área inicial por 2. Então, quando a gente fala aí em metade, né, reduzir principalmente em metade, a gente vai então dividir por 2, tá bom? Se por acaso fosse aí uma ampliação, seria multiplicado, né? Que não é o caso. Como ele vai dividir o terreno pela metade, então vai haver uma divisão por 2. Portanto, a resposta correta aí é a letra D. Dividir a área inicial por 2. E é sempre importante lembrar que a gente está trabalhando aí as proporções. Então, quando a gente reduzir, as proporções devem ser mantidas. Vejamos então mais um exemplo. Temos aí mais um exemplo, né? Mais uma vez a nossa malha quadriculada. A figura abaixo representa uma cruz. Vamos ver a cruz. As medidas de todos os lados foram reduzidas pela metade. Qual figura representa a nova cruz? Então, a gente está vendo aí a nossa cruz, né? Com a malha quadriculada. E a gente vai, então, verificar qual alternativa representa a redução correta dessa cruz. O que você acha? Analisando aí as 4 alternativas, né? Nós vamos ter que olhar as medidas dos lados, né? De repente também verificar o perímetro, né? Verificar aí os detalhes para que a gente responda corretamente a nossa questão. Então a nossa resposta correta aí vai ser a alternativa A. Por quê? Porque você tem que reduzir pela metade a largura e também o comprimento, né? Então essas duas medidas têm que ser reduzidas aí, mantendo a proporcionalidade. Beleza? O professor Bruno desenhou o triângulo rachurado numa malha quadriculada, que nessa figura aqui. Então ele fez a seguinte pergunta à turma. Se eu ampliar esse triângulo 5 vezes, como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos? Alguns dos alunos responderam. O primeiro deles foi o Paulinho. Os lados terão 5 centímetros a mais cada um. Já os ângulos serão os mesmos. Muito bem. Agora vamos ouvir a resposta do Marquinho. As medidas dos lados eu multiplico por 5 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Muito bem, Marquinho. Agora nós vamos ouvir a resposta da Aninha. Os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 5.
Por último, vamos ouvir a resposta da Betina. A medida da base será a mesma. Os outros lados eu multiplico por 5 e mantenho a medida dos ângulos. Você sabe qual deles deu a resposta correta? Isso mesmo, o Marquinho acertou. As medidas dos lados devem ser multiplicadas por 5 e a medida dos ângulos se mantém as mesmas. Agora veremos mais um exemplo. Muito bem, vamos ver então o exemplo 5. Olha só, o triângulo 2 é uma ampliação do triângulo 1. Acompanha aí comigo, ó. Temos aí o triângulo 1 e o triângulo 2. Então percebam que realmente o triângulo 2 é a figura 1, né? O triângulo 1 ampliado. Vamos ver o que pede na questão. Se a medida da área do triângulo 1 é 2 centímetros quadrados, qual é a medida da área do triângulo 2? Temos aí as nossas 4 alternativas. A gente vai já responder qual delas é que vai estar correta. Eu quero só chamar a atenção para o triângulo 1. Percebo que ele está aí na nossa malha quadriculada e é justamente ela que vai nos ajudar nessa questão. Percebam que a nossa figura aí do triângulo, ele tem aí um quadradinho desse, né? Identificado aí com o número 1, totalmente preenchido, né? Está dentro da sua região. E também nós temos duas metades. Então, na parte de cima nós temos ali metade do quadradinho preenchido, né? E ao lado, do lado direito, nós temos aí também outra metade. Então, se a gente juntar essas duas metades, nós vamos ter um quadrado completo. Então, dessa forma da gente analisar, a gente percebe que realmente esse primeiro triângulo tem em medida de área 2 centímetros quadrados. Então, se a gente observar e levar esse mesmo raciocínio para o triângulo 2, perceba que no triângulo 2 nós vamos ter um total aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos preenchidos, não é? E nós temos também 4 quadradinhos que estão pela metade. Então, se você somar aí essas metades que nós temos, nós vamos ter ao todo 2 quadradinhos preenchidos só com essas metades. Mais as 6 que estão já preenchidas, nós temos então um total de 8. Portanto, a área do triângulo 2 vai ser de 8 centímetros quadrados. Então, a resposta correta aí é a letra B. Aplicando de hoje, vamos ver então uma questão que envolve justamente aí ampliação. Você está vendo então aí as nossas malhas quadriculadas, né? Tem aí o desenho de um mesmo gato, né? Você está vendo aí um gato menor e outro maior. Então você já sabe que houve aí uma ampliação. Vou pedir para você desconsiderar o bigode, tá bom? O bigode está do lado de fora. A gente vai só se concentrar no corpo do gato, tá bom? Vamos ver então o que pede a nossa questão. As figuras mostram que não houve deformação do desenho do gato, porque todos os comprimentos foram multiplicados por, e aí você vai ter que verificar aí, por quanto foi multiplicado. Será que foi por 2? Será que foi por 3? Por 4? Ou por 5? Então você vai ter que analisar direitinho aí o corpo do gato, né? Medir direitinho ali com a ajuda da malha quadriculada a sua largura, né? Lembra que a proporção ela é mantida, e também a altura do gato. Então, mais uma vez aí o auxílio da malha quadriculada vai te ajudar a contar aí qual é a altura do gato menor, para saber se a proporção foi respeitada na figura 2 do gato maior, também com relação à sua altura, tá bom? E aí, depois que você verifica tudo, você vai então encontrar a resposta correta. Vamos lá então? A nossa resposta correta é a letra A, 2, porque houve então aí uma multiplicação por 2. Pegamos ali as proporções do gato menor, multiplicamos por 2 e daí surgiu então a segunda figura, a figura do gato 2 ampliado, né, porque suas medidas foram dobradas. Perfeito? Vamos relembrar então que nós vimos na aula de hoje, começamos falando sobre a homotetia, que é a ampliação ou então a redução de distâncias e áreas a partir de um ponto fixo, como você está vendo aí na nossa imagem, né? Lembrando que as proporções serão preservadas. Só para a gente ler aí um pouco da origem, né? O termo é derivado do matemático francês Michel
chasis em 1827, derivado do grego, como composto de homo, né, que é similar, e tetia, que é posição. E a nossa aula, a gente se concentrou aí na ampliação, na redução, na modificação ou então na conservação dos nossos polígonos, né? A gente se concentrou também aí no fator multiplicativo, né, que faz ali a ampliação das figuras ou então a divisão, né, dependendo se você estiver aí ampliando ou reduzindo. Então foi isso que nós vimos na nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, hein? Desde já agradeço a sua participação, a sua colaboração. Lembrando que nós temos aí o caderno digital para você aprofundar ainda mais esse tema nos seus estudos, tá bom? Agradeço mais uma vez, a gente se vê por aí. Até mais!